Olá pessoal, meu nome é Ilana Oliveira e hoje eu venho aqui comentar o mais novo filme da franquia Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Esse é o terceiro filme de uma franquia que começou prometendo uma expansão, de todo o universo do Harry Potter, se colocando cronologicamente muito antes do nascimento, dele mesmo. Então a gente tem um Dumbledore muito mais novo, enfim, não vou entrar muito nisso porque todo mundo já sabe sobre isso. Nos últimos anos muita polêmica aconteceu, com o nome da J.K. Rowling, com o nome do Johnny Depp. E o personagem do Grindelwald vai ser mudado agora, não é mais o Johnny Depp, agora quem assumiu esse papel é o Mads Mikkelsen, que, digo já pra vocês, foi uma mudança muito feliz. Gosto muito de todo o trabalho do Mads Mikkelsen, apesar dele ser escalado nos Estados Unidos só para fazer esse tipo de vilão, muitas vezes com pouco aprofundamento, não é o caso aqui. Como esse trabalho com o Grindelwald já vai ser feito desde o primeiro, filme da franquia, aqui eu consigo ver uma camada a mais que o Mikkelsen consegue trazer e, além de tudo, ter a oportunidade de mostrar todo o seu potencial. Uma grande diferença que a gente vai ter também do primeiro e do segundo filme para esse terceiro é a adição do Steve Klover como um dos roteiristas. Então, no primeiro e no segundo filme, a gente tem a J.K. Rowling como roteirista, somente sozinha. E nesse terceiro filme, ela vai chamar o Steve Klover, que é o roteirista de grande parte, da grande maioria. Eu acho que ele só não roteirizou um dos filmes do Harry Potter. Ele foi nomeado também ao Oscar de melhor roteiro em 2001, pelo roteiro adaptado dele em Wonder Boys. Também acho que essa adição foi uma adição muito feliz para o terceiro filme. Eu acredito que a J.K. Rowling tem muita capacidade como escritora, mas a narrativa do romance, a estrutura do romance, não o romance como conteúdo, mas a estrutura do romance é uma coisa completamente diferente do que a estrutura do roteiro. Então não é sempre que um escritor de romances consegue se adaptar bem no roteiro. E eu acredito que no primeiro e muito mais claramente no segundo filme dessa franquia, deu para perceber que a J.K. Rowling não tem a mesma capacidade com o roteiro. Então, nesse terceiro filme, a parceria entre a Rowling e o Klover vai lembrar um pouco mais, esse mundo, vai trazer um equilíbrio maior pro filme. E deu para perceber que tudo isso que eu tô falando foram adaptações feitas ao longo, dessa trajetória aí, desde o início do lançamento do primeiro filme. Então, esse filme, para mim, Os Segredos de Dumbledore, é um filme de tentativas. As tentativas da J.K. Rowling se adaptar para o seu público, a tentativa da J.K. Rowling de levar os seus filmes e o seu universo para aquelas pessoas que são grandes consumidoras. Então, a gente tem a Vicência Santos, interpretado pela Maria Fernanda Cândido, para atrair o público brasileiro. A gente tem a colocação do filme, dessa vez na Alemanha, para atrair o público alemão. Antes foi Estados Unidos. Ele vai tentar não só a partir da sua ambientação, mas através daquilo que os seus próprios personagens vão dizer e vão corroborar, para falar e para talvez transparecer tudo aquilo que o seu público acredita hoje em dia. E por que eu tô ressaltando isso? Porque o filme, em diversos momentos, ele não vai parecer um filme fiel, um filme que olha para o seu ponto de partida, olha para sua origem e tenta corroborar com essa história e tenta expandir esse universo. Ele vai tentar mesmo se adaptar àquilo que está sendo pedido externamente daquele filme. Tem aqui uma revelação amorosa muito forte que já é feita logo no começo do filme, que vai ser definida muito pela culpa, Então a culpa e o amor vai ser tratado muito nesse filme. E a gente vê que cada vez mais o personagem do Eddie Redmayne, o Newt Scamander, que era para ser o protagonista, ele perde essa força de protagonismo. Ele tem um certo carisma. Muitas vezes, quando a história vai focar nele, a gente vai se atrair porque ele vai passar aquela sensação de inocência, ele vai passar aquela sensação que a gente tinha até um pouquinho com Harry Potter, mas ele não tem força
para segurar toda a franquia. Ele não tem a força de representar para todo mundo tudo aquilo que foi representado um dia com a saga original. Então, no segundo filme a gente tem um peso muito maior do Grindelwald, no terceiro filme a gente tem um peso muito maior do Dumbledore, e eu acredito que nos próximos filmes, porque eu vejo muito a franquia caminhando para uma série de 5 filmes, eu vejo que nesses próximos 2 filmes talvez seja feito um peso muito maior para outros personagens também, porque o Newt ele não tem o peso necessário, e não é por conta do Ed Redmayne, é por conta, sinceramente, do roteiro e por conta da abordagem que o filme todo e a série toda tá fazendo. A amabilidade dos animais continua lá, é um ponto hiper positivo do filme. No primeiro filme, que entre esses 3 já lançados é o melhor pra mim, ele tem esse peso muito forte da relação com os animais, que leva, né, o nome da franquia. Então eu acho que aqui ele consegue resgatar um pouco mais essa questão dos animais, dessa amabilidade dos animais, colocar esses animais como personagens definidores, né, aí da narrativa. Mas aqui até o David Yates, que é o diretor, né, um diretor aí de sempre, também do Harry Potter, com poucos não feitos por ele, enfim, todos os outros 2 dessa franquia também foram dirigidos por ele. Até o Yates parece um pouco dividido no sentido de que ele quer fazer um filme com pouca profundidade de campo, ele quer fazer um filme com uma escuridão maior, tentar passar um peso maior, mas ao mesmo tempo eu percebo que é preciso mostrar o ambiente, é preciso mostrar onde aqueles personagens estão, é preciso grandes, né, uso de grandes angulares até, e de grandes planos. Então há uma falta de equilíbrio muito forte, inclusive nessa direção, que não sabe intercalar entre essa falta de profundidade de campo com planos detalhes, ao mesmo tempo que ele vai cortar isso com algum grande plano sobre o ambiente e a cidade onde que eles estão. Um paralelo muito interessante que vai ser feito nesse filme vai ser o Grindelwald como peça-chave para crítica de um regime nacionalista, populista, e ainda mais por ser localizado na Alemanha, vai ficar muito claro, essa crítica vai ficar muito clara, vai ser construída de maneira que todo mundo vá perceber o que eles estão tentando falar, o que eles estão tentando passar como mensagem. E tá muito bem estruturado, eu acredito que é super claro, super fácil de entender, e a crítica, no final das contas, vai sim se sustentar. Eu gostaria, no fim das contas, de ver um filme um pouco mais comprometido com a sua premissa inicial, não só do Harry Potter, mas da franquia Animais Fantásticos, que é essa mobilidade dos animais, que é esse personagem do Newt Scamander que tá aprendendo ainda a conviver com as pessoas, que tem uma relação muito boa com os animais e que é desajeitado. Então eu queria ver isso um pouco mais, tanto que uma das minhas cenas favoritas desse filme vai ser uma cena super engraçada, que tá ele e o Theseus, o irmão dele. Então eu acredito que faltou um equilíbrio para esse filme, mas ele, para mim, no meu ponto de vista, é anos-luz melhor que o segundo filme, que tem diversos problemas, inclusive com o próprio Grindelwald. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa crítica. Se sim, deixa aqui embaixo um comentário, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e passar a dar uma olhadinha para ver a nossa área de membros, que tem planos muito interessantes para vocês. Então é isso, um beijo e corta!